E aí, meninos, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui em casa. Reparem na bagunça, né? Não tem outro jeito. Seguinte, vamos conversar um pouco aqui sobre o conteúdo, né? A gente está passando por um problema difícil, uma coisa nova na nossa geração, com essa quarentena, mas isso não importa, o nosso conteúdo tem que continuar, o conhecimento é sempre bom, quanto mais melhor. Então vamos mandar ver, vamos arrebentar nesse conteúdo aí, certo? Eu vou começar com vocês aqui, Arte no Egito Antigo. Talvez algumas salas já tenham dado um pouco mais, outras menos, então eu vou fazer uma coisa do início. Afinal, eu falei muito pouco sobre isso em todas as salas, certo? Vou falar rapidamente, afinal, o Newton e o Metralha já trabalharam alguns tópicos aqui e vou me focar muito mais na questão propriamente da arte nessas regiões. Um ponto que eu queria chamar a atenção para vocês é que eu já mandei, já tem umas 2 ou 3 semanas, todo o material correspondente a esse conteúdo. Os slides, 2 planilhas de iconografia, uma dos deuses, outras dos símbolos egípcios, mandei uma análise de uma imagem que eu fiz, mandei matérias de jornal. Então tem um monte de coisa para vocês terem acesso aí, certo? Vou continuar mandando e vamos ver se eu faço até uma tarefa, alguma coisa assim para vocês. Eu vou mandar isso tudo para vocês mais tarde ou amanhã no máximo, certo? E depois, semana que vem, mais uma aula. Beleza? Ainda sobre Egito. Nós vamos terminar, vamos falar só de Egito, por enquanto. Beleza? Para que a gente possa mandar bem, eu vou colocar aqui os slides para que vocês possam acompanhar esse material enquanto eu vou falando. Certo? Então vamos ver no que vai dar aqui. Primeira coisa, né? Arte no Egito Antigo, localização do Egito. Já sabem muito bem disso, só retomando. Fica no nordeste da África, ao longo do Rio Nilo, numa região chamada o Corredor do Nilo, né? O Egito é uma civilização antiquíssima, né? A gente tem pelo menos de 3.500 a.C., a gente já tem ali uma sociedade bastante estruturada, bastante organizada. Alguns historiadores jogam essas datas até para 1.000 anos antes, né? Cerca de 4.500 anos atrás. O que é interessante, porque eles vão ter uma história muito antiga. E o que é mais legal ainda é que a história, a disciplina história, nasce na Grécia, mas por causa dos egípcios. Um grego chamado Heródoto viajou para o Egito, conheceu as pirâmides e achou aquilo fantástico, fabuloso. E aí, então, ele busca a origem daquilo, né? De onde veio essas pirâmides, de onde vieram essas pessoas, essa civilização, e ele acaba criando uma disciplina nova, que é a História, o livro, o primeiro livro dele chama História mesmo. E o que é interessante é que, por causa do Heródoto, desse grego que falou do Egito, nós conhecemos muita coisa do Egito. E aí, uma frase dele nos é muito importante, por isso que eu gostaria de lembrar desse cara. O Heródoto dizia que dos homens do mundo antigo, das civilizações do mundo antigo, os egípcios eram os mais religiosos. E o fato deles serem os mais religiosos quer dizer o quê? Quer dizer que a religião está influenciando tudo. Política, economia e, no caso que nos interessa mais especificamente, a religião também acaba influenciando as questões artísticas. Bom, então eu vou falar rapidinho de religião e para a gente matar isso, fechar isso por enquanto, beleza? Então vamos lá, aí, das questões vinculadas à religião. Primeira coisa, eles vivem num governo teocrático. O que isso quer dizer? Que a justificativa para o poder político é a religião. Ou seja, o que permite que o governante esteja no poder é que ele tenha uma vinculação específica com a religião. No caso específico do Egito, essa teocracia diz que o governante, o faraó, o título que ele recebia, o faraó era a encarnação de um deus, o deus Horus, certo? Que é um deus com cabeça de falcão. Beleza? Então, basicamente, o que nós estamos falando aqui é que essa civilização acredita que o líder, a liderança principal, é a encarnação de um deus. Essa religião é extremamente interessante, não é uma religião politeísta, acredita em vários deuses, cultuam vários deuses. Quantos, professor? Milhares. Vou ficar imitando vocês, me perguntando aqui para tentar dar uma dinamicidade à aula e tal. Mas é sério, são milhares, milhares. É impossível definir a quantidade de deuses mesmo, certo? Em geral, a grande maioria desses deuses são antroposomórficos. Aqui nós temos 3 palavras juntos. Antropos, 3 palavras do grego, inclusive. Antropos significa homem. Zoo, animal, zoológico, essas coisas, né? Tá. E mórficos vem de morfos, forma, ou seja, os deuses egípcios, em sua maioria, têm forma humana e animal misturada. Quase sempre como vocês estão vendo aqui o Tote. Né? Se vocês podem ver aqui o Tote, ele tem uma cabeça de ibis e um corpo de homem, tá? Quase sempre é assim, mas não é uma regra, tá? Em religiões politeístas as regras são muito raras. Basicamente o que nós temos é
que existem deuses também que são completamente animais. O próprio Tote pode ser representado como um babuíno, por exemplo. Deuses que são completamente humanos, né? O Osíris é um homem, mas basicamente uma múmia mesmo, não é? O Ra é um homem, perdão, o Ra é um falcão, mas o Amon é um homem, e deuses que são inteiramente animais, que são mistura de animais. A gente vai ver algumas dessas divindades mais para frente, à medida que a gente vai adiantando aqui no conteúdo. Se você quiser saber mais sobre os deuses, olha lá, tem um material que eu mandei, uma iconografia dos deuses e das divindades egípcias. Abre lá e olha, bem interessante, bem simplesinho, uma tabelinha rápida, você bate o olho e já entende muita coisa. Tá certo? Bom, os egípcios acreditavam que a verdadeira vida era a vida após a morte, e eles acreditavam, inclusive, no processo de ressurreição. Mas o que é ressurreição, professor? Vamos lá. Ressurreição não é reencarnação. Tem gente que acredita hoje em reencarnação, né? Os espíritas, por exemplo, que diz que a alma é imortal, o corpo é mortal. Morre o corpo, mas a alma é imortal, então ela vai voltar em vários corpos, em várias e várias vidas e tudo mais. Bom, ressurreição não é isso. Ressurreição quer dizer o quê? A alma é imortal, o corpo não. Mas se você quiser voltar, você tem que voltar no mesmo corpo. Portanto, esse corpo tem de ser preservado. Uma das características mais lembradas dos egípcios é o processo de mumificação. A gente vai ver esse processo de mumificação pra caramba. Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês sobre isso. Ok? Além disso, como é uma religião muito antiga, tem muito texto escrito, mas também tem muitas tradições orais. Um dos textos escritos era chamado Livro dos Mortos, que basicamente eram livros onde colocados dentro das tumbas, onde explicavam o processo de transição da alma do mundo dos vivos para o mundo dos mortos, o que ela ia acontecer, etc. Eu falo alma, só um parênteses, porque não tem palavra melhor. Na verdade, a palavra egípcia para isso seria Ka. Ka mesmo. Eles chamam de Ka porque são 7 almas, são 7 corpos, melhor dizendo, sendo 6 deles invisíveis. Só um deles é o corpo material de carne e tal. Beleza? Vamos continuando aqui com o que a gente vai ver para frente. Pois bem, aqui alguns deuses. Se vocês quiserem saber sobre eles, entrem lá, peguem o material. Não vamos passar falando de cada um deles, vamos para frente. A morte. A morte é um momento esperado. Morreu, alguém da sua família fica feliz, comemora, alegre e tal, e vai viver junto com os deuses eternamente. Era o que nós queríamos que acontecesse. Era o desejo que esse cara morresse. Beleza? Bom, por quê? Porque era o momento mais esperado da vida do homem egípcio, a morte. A vida real, a vida de verdade. Então, quando você gostava muito de alguém, você esperava, vai morrer. Por quê? Quando essa pessoa morresse, ela viveria junto aos deuses eternamente. Tal. O que acontece? Os 7 corpos, como eu disse para vocês, eles se separam, vão cada um para um lado, não é? E os caminhos do Ka, da alma, da parte principal da alma, elas são todas descritas ali no Livro dos Mortos, nós vamos ver o que vai acontecer com ele. Pois bem, o que acontece? Morreu alguém. O que acontece com esse alguém? As partes se separam. Vamos falar primeiro da alma do Ka. Olha só, a primeira característica é o seguinte. Na cultura egípcia, você tem vários deuses, um deles é Anubis. Anubis, deixa eu mostrar para vocês quem é. Anubis, volta aqui. Cadê Anubis? Aqui, o terceiro. Anubis é esse, né? Anubis é essa divindade que tem cabeça de chacal. O chacal é uma espécie de lobo, de cachorro carniceiro, né? E eles acreditavam que esse deus era o deus que trazia os indivíduos da vida do mundo dos vivos para o mundo dos mortos, né? E aí esse indivíduo, então, ele era levado ali para passar por um tribunal, por um julgamento chamado Tribunal de Osíris. Deixa eu fazer um parênteses interessante. Por que que o deus que leva do mundo vivo para o mundo dos mortos é um chacal, um animal carniceiro? A explicação é muito interessante. É porque o animal, como eu disse, é carniceiro. Ele come o quê? Carniça. Então os caras descartavam os corpos, jogavam os corpos fora. O que acontecia com esses corpos? Atraíam animais carniceiros. Então onde tinham morto, tinham os chacais. E aí começam a associar o chacal a Anubis, Anubis ao cara que pega esse indivíduo que acabou de morrer e leva para ser julgado no Tribunal de Osíris. Não é isso? Interessante. Não achou? Eu acho. Bom, vamos lá. Tribunal de Osíris. O que é isso? O Tribunal de Osíris nada mais era do que uma espécie de verificação se você teria ou não direito a viver a vida eterna, não é? Isso funcionava como? Bom, seguinte, na frente de 42 deuses, você era julgado, tá? E aí como é que funciona? Eu vou passar aqui a imagem, porque a imagem é muito explicativa e muito interessante, vai mostrar isso muito bem para vocês, tá certo? Estão vendo aqui, ó, isso aqui é uma representação do Tribunal de Osíris encontrada num livro dos mortos.
Aqui, o que é interessante, a gente vai falar disso mais para frente, a gente pode dividir a história do Egito como se fosse, a arte do Egito como se fosse uma história em quadrinhos. Ó. Esse primeiro quadro aqui, ó, representa essa parte aqui. Poxa, eu tô ruim aqui, deixa eu tentar rabiscar. Eu nunca fiz isso, então se sair horroroso, vocês me perdoem. Aqui, até que tá indo, ó. Eita, vai demorar mais que eu imaginei. Como vocês entenderam, né? Isso aqui, ó, é o bloco 1, certo? Mostra o morto, que é esse aqui, ó. Pintei ele, tá vendo? Ele chegando na frente de 42 deuses. Não estão os 42 aqui representados. Claro, era uma representação mesmo, era só um desenho representando esses 42 deuses. Queriam julgar esse morto. Quem traz esse morto, a cena 2 mostra. A cena 2 é essa aqui. Cena 2, tá? Quem que é que traz? Esse daqui. Quem que é esse? Anubis, o deus chacal. Beleza? E ele vai ser o cara que vai ser responsável por cuidar disso tudo. E aí vem a cena 3. Qual que é a cena 3? O julgamento propriamente dito. Opa, errei. É aqui. Aqui. Aqui que corta. Tá? Cena 3. Pronto. Tá vendo que tem uma balança aqui, ó? Uma balança de pratos? Estão vendo? Nossa, eu não devia ter feito isso, porque tá ficando horrível, né? Mas vocês vão entender. Uma balança de pratos aqui, né? Num lado da balança tem uma pena. Do outro lado da balança tem o coração do morto. Então, basicamente, como é que funcionava? O cara morreu, ia até o mundo dos mortos, trazido por Anubis, na frente dos 42 deuses, pegava a balança e colocava de um lado uma pena. Essa pena chama-se Maat, M-A-A-T, certo? Uma pena sagrada, não é qualquer pena. Do outro colocava-se um coração. E aí, cara, pesava-se. Se porventura o coração fosse mais pesado, significava o quê? Esse cara não foi um bom egípcio. Ele não merecia, portanto, a vida eterna. Então ele seria devorado. Devorado por quem? Por essa deusa que eu acho sensacional, a deusa Amit, ou Amut. Tanto faz. Tem as duas grafias. Se você reparar, ela é muito bonitinha. Ela tem uma cabeça de crocodilo, um tronco de leão, dá pra ver a juba aqui, né? E uma bundinha fofinha de hipopótamo. É muito legal. Eu acho a bunda de hipopótamo muito bonita. Né? Agora, se porventura a pena que está aqui do lado fosse mais pesada, o que acontecia? Podia viver a vida eterna. E aí, é isso que aconteceu. Ao lado dele, enquanto tudo estava rolando, o escriba dos deuses, Tote, deus da escrita, deus das ciências, deus da música, deus maravilhoso, registrava tudo isso. Se esse cara merecesse a vida eterna, esse cara mereceu, ó, tá vendo que a pena tá mais baixa que o coração? Ele mereceu, vai para a vida eterna. Horus, que é o faraó, a encarnação dele, não é? E aqui vai o principal deus do mundo dos mortos, Osíris, o deus múmia, um deus verde, não é? A história de Osíris é muito interessante. Por que ele é uma múmia? Porque ele representa a vida eterna. Ele tem um irmão inimigo, vamos mostrar o irmão inimigo dele aqui, o Sete, lá atrás. Aqui. Sete é esse, certo? E Osíris é esse. Eles eram inimigos, viviam em conflito, é uma religião, portanto, também que tem alguns princípios dualistas, não é tão dualista quanto os persas, quanto o zoroastrismo, vocês viram lá com Newton, com Metralha, mas eram dois irmãos que estavam em treta, né? E aí o Sete, que é o deus dos desertos, tal, ele decide se vingar, né, de Osíris. Como? Ele sequestra Osíris, picota o corpo dele em 9 partes, joga no rio Nilo. E aí então, Ísis, esposa de Osíris, e Horus, filho dos dois, se juntam e vão atrás de Osíris. Reúnem a maior parte das partes, uma fica faltando, tal, né? E mumificam esse indivíduo que consegue ganhar a vida novamente. E aí você entende também porque a mumificação, aqui o seu justificativa não mais na prática religiosa, mas no mito, né? Bom, detalhe importante, ele é verde. Por quê? Verde significa para esses caras a vida eterna. Verde do Palmeiras mesmo. Maravilhoso. O verde significa vida eterna. Por que o verde significa vida eterna? É a cor do limo depositado nas margens do rio Nilo durante as cheias e vazantes lá no sistema de regadio egípcio. Então, verde é vida. Em oposição ao vermelho. Vermelho 7 é vermelho, o inimigo dele é vermelho. Por que vermelho? Sangue? Sangue? Não, não é sangue. Na verdade, a cor vermelha ela representa a morte, porque é a cor da areia do deserto do Egito. Detalhe importante dessa divindade, isso já para a gente começar a analisar a imagem propriamente dita. Ele tem o símbolo da vida eterna. Ele é uma múmia, ele é verde, ele tem
uma coroa branca, não é? Ele tem uma barba ritual, todos os apetrechos associados, inclusive, ao faraó. E ele carrega sempre nas mãos um chicote, não é? E uma espécie de cajado aqui. E para que serve esse chicote e esse cajado? Para garantia da agricultura e da pecuária. Então ele também garante a vida ali no Rio Nilo. Beleza? Entendido aqui o Tribunal de Osíris. Desculpa a bagunça rabiscada. Ah, esqueci de falar. Essa daqui é a cena 4. Beleza? Desculpa a bagunçada aí, mas eu acho que deu para vocês sacarem mais ou menos como é que funciona o rolê. Tranquilo? Bora para frente. Ah, um detalhe importante. A gente falou da alma. Agora, ou seja, isso é tudo um plano mitológico, né? Isso é sempre no plano mitológico. Agora vamos falar no plano real. Morreu, o que você faz com o corpo? Né? Aí vem o processo de mumificação. O que é o processo de mumificação? Você vai pegar o CAT, né, e vai preservá-lo indefinidamente. Tem múmias com 5, 6 mil anos de existência. Você vê que dava certo, né? Então, é mumificação ou embalsamamento. Como é que é? Basicamente, o procedimento é simples, não é? Isso era feito também por um aspecto religioso, então era sempre feito num templo religioso, o templo de Anubis, Deus com cabeça de chacal. Inclusive, os caras, os sacerdotes, enquanto faziam o processo de mumificação, estavam vestindo essa máscara aqui, ó. Estão vendo? Dá para ver que é uma máscara de argila, né, de terracota, os buraquinhos dos olhos, e aí você colocava, devia ser extremamente quente, desconfortável, mas tudo bem. Os caras estavam todo o tempo mumificando com essa máscara. Isso aqui é uma representação disso. Tá? Uma mumificação sendo feita por um sacerdote de Anubis. Beleza? Bom, como é que isso era feito? Então, vamos lá, continuando, né? Bom, isso era feito da seguinte forma. Você abria o indivíduo para retirar os órgãos, claro. Só que a cabeça não. A cabeça tinha que se manter intacta. E por que a cabeça tinha que se manter intacta? Porque era pelo seu rosto que o seu K reconheceria o seu Kat, ou seja, sua alma reconheceria o seu corpo. Como é que você vai fazer, então, para poder retirar ali esse cérebro? Se ficar o cérebro, apodrece a múmia, já era, perde tudo. Eles, então, faziam o seguinte, enfiavam um instrumento de metal no nariz do indivíduo, tal, batiam, quebravam a caixa craniana por baixo e depositavam ali um vinho ou vinagre de tâmara, uma bebida ácida. Deixavam um tempo, derretiam um pouco o cérebro, escorria pelo nariz igual catarro de criança, colocavam mais e ia escorrendo. Algumas partes, algumas glândulas do cérebro são mais duras, elas não derretem. Então eles pegavam o instrumento com um formato assim curvo, enfiavam no nariz do indivíduo e brincavam de pescaria e caçavam o que restava, tirando e jogando fora. Beleza? Limpavam bem, raspavam bem, injetavam água com sal o máximo possível. Não podia sobrar nada de cérebro. E aí se percebe a primeira característica interessante da cultura, da religião egípcia. Esses caras, a religião deles é a única, né, o único órgão que eles se livram, que eles jogam fora, é o cérebro. Eles achavam um pouco importante, né? Eles achavam que as nossas emoções e tudo mais, elas tinham muito mais a ver com o fígado do que com o coração, com o cérebro, qualquer coisa disso, como diz na nossa religião. Depois cortava-se o abdômen do indivíduo e retiravam todos os órgãos. Todos os órgãos eram retirados, com exceção de um, geralmente o coração, né? Quase sempre o coração. Eu vou mostrar um vídeo para vocês que vai ter um pulmão que fica, então por isso que eu tô falando que quase sempre. A regra era coração. Tem essa exceção que eu não sei porquê, nem sei explicar. Tá certo? Então, bom, retirava-se tudo, tirava tudo, deixava o coração. E o que fazer com esses órgãos? Esses órgãos eram colocados nesses 4 vasos, aqui, chamados de vasos de canopo, vasos canopos ou vasos canóticos. Cada um deles representava uma divindade e cada um deles recebia órgãos específicos. Tá vendo a legenda? Ela serve, nesse caso, especificamente para a gente lembrar, porque eu não sei de cabeça. Da esquerda para a direita, nós temos Anset, para o estômago e os intestinos, Duodeno Fed, para os pulmões, Quebecenuf, para o fígado, e Ap, para os órgãos menores, ou seja, o resto. Beleza, tirou tudo do cara, só o coraçãozinho limpinho. Faz o quê? Faz uma montanha de sal. Não é jogar uma salzinha assim, igual no retinol. Faz uma montanha de sal, joga o cara ali, muito sal por cima dele, e deixa o cara 72 horas, 72 dias com sal. Algumas fontes dizem 40, outras dizem 35 dias. Os números variam. A fonte mais longeva, digamos assim, é de 72 dias. Feito isso, passa perfume, óleos, resinas, ceras, tudo no corpo do indivíduo. Para pregar isso, o corpo, para ele ficar protegido, pregava-se, passava-se também ataduras de linho, enrolava-se tudo,
colocavam uma tábua de madeira, porque o corvo ia secando, ia emborcando, eles colocavam uma tábua de madeira nas costas, amarrava o cara, ele dava pronto, colocava no sarcófago e levava para ser enterrado. Enterrado aonde? São 3 possibilidades. Mastabas, pirâmides e hipogeus, nessa ordem de desenvolvimento. Mas, professor, o que são mastabas? O que são hipogeus? A gente vai falar disso mais para frente. Beleza? Até aí, tá tranquilo? Suave? Ótimo. Então vamos para frente. Tô achando que vocês estão entendendo tudo. Sua cara que tá sacando geral. Vamos ver aqui um videozinho que mostra isso e a gente acaba aqui nossa primeira aula, beleza? Eu tenho que sair daqui, né, Vitor? Poxa. Agora vai. This is a mummy of a young man named Heraclides. He died in Egypt in the 1st century AD when he was about 20 years old. Mummification was developed by the ancient Egyptians to preserve the body for the afterlife. Typically, all internal organs were removed before mummification, with the exception of the heart. But in this case, the heart was removed and the lungs were left intact. Next, the body was covered with salt and left for about 40 days, until all moisture was eliminated. Nossa, que tanto de sal, né? Perfumed oils and plant resins were rubbed on the body. Thick layers of resin were applied to glue the strips of linen that were wrapped around the body. The mummy was placed on a wooden board, and more wrappings bound them together. A mysterious pouch, perhaps of religious significance, was placed on the chest. A mummified ibis, a wading bird with a slender, down-curved bill, was placed on the abdomen. Ibis mummies commonly served as votive offerings to the gods, but this is an unusual case of a bird being mummified with a deceased human. Long linen strips further secured the wrappings. A portrait panel of Heraclides was placed over the face. A large linen cloth was wrapped around the mummy. The shroud was painted red with an imported lead-based pigment. This treatment is rare. Very few red shroud mummies are known to exist. Egyptian symbols of protection and rebirth were painted on the outer cloth with pigments and gold. Finally, Heraclides' name was written in Greek at the feet. Thanks to this remarkable mummification process, Heraclides' body is with us today. Legal pra caramba, né? É isso, meninos. Nossa primeira aula vai parar aqui nessa parte introdutória. Depois eu trago mais uma aula falando basicamente de arte mesmo. A gente vai perder bastante tempo para entender o que os egípcios querem com a arte, o que eles pensam sobre a arte. É lindo, vocês sabem tanto que eu gosto de Egito. Então, falou, é nóis, valeu, meninos, vocês são demais. E lava a mão, não vai encontrar a vovozinha, não sai na rua. Aqueles bagulho todos vocês já sabem. Um abraço!